Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao Profissão Fisioterapeuta. Eu sou o professor Alex Carrer e hoje eu vou abordar o último tema do tripé de sustentação da coluna, que está relacionado à estabilidade articular. Se você quiser conhecer mais como que eu faço para melhorar essa estabilidade, me acompanhe até o final do vídeo. Primeiro, você precisa entender todo o tripé de sustentação. Eu já falei sobre esse tripé em vídeos anteriores. Se você não tiver acompanhado os vídeos anteriores, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, ou então você pode buscar aqui também no feed e assistir esse vídeo para você entender esse conceito. O tripé de sustentação da coluna, ele é composto pela mobilidade vertebral, a mobilidade articular, a flexibilidade tissular dos músculos e fáscias e a estabilidade articular, que é promovida por músculos. Porém, nós temos que entender e saber quais são os músculos que eu tenho que preconizar no tratamento da coluna. O meu paciente ele chega, ele está com um quadro muito agudo, e na minha avaliação, eu cheguei ao diagnóstico de que ele tem uma instabilidade. Ou seja, para que eu consiga melhorar o seu quadro, eu tenho que aumentar a sua força. Feito isso, eu vou entrar com os exercícios para ativar a musculatura. Mas antes, vamos voltar um pouquinho lá no diagnóstico, porque eu quero te dar uma dica de um teste que você pode fazer para te auxiliar nesse diagnóstico de instabilidade da coluna. Aqui eu vou falar da lombar, mas você pode buscar esses testes lá no livro do Magui, Avaliação Músculo-Esquelética. Lá tem uma diversidade enorme de testes que tem elevada aplicabilidade clínica, que podem te auxiliar aí no seu dia a dia. E aqui eu vou trazer um específico, que é chamado teste de instabilidade segmentar. Esse teste vai avaliar a instabilidade da coluna lombar. E apesar de falar da coluna lombar, se nós conseguirmos promover para o nosso paciente uma estabilidade da coluna lombar, essa estabilidade ela vai repercutir ao longo de toda a coluna. Então, isso vai se repercutir também até a cervical do meu paciente. Então, mesmo que o seu paciente tenha uma queixa cervical, você precisa trabalhar com ele a estabilidade lombar. Beleza? Já já eu falo um pouco mais sobre isso. Vou falar sobre o teste. O teste, ele é muito simples de ser feito. Você está vendo uma foto de como o teste é realizado e eu vou explicar, presta atenção para você entender a biomecânica do teste. Você vai colocar o paciente nessa posição, na beira da maca, na quina da maca. Ele vai estar com os pés apoiados no chão e você vai fazer uma pressão sobre a região lombar. Você pode fazer essa pressão ao longo das vértebras lombares. Eu já falei aqui da palpação das vértebras lombares e você pode fazer isso em cada uma delas. Então você vai fazer uma pressão de posterior para anterior e você pode pegar ali de L5 até L1. Nos segmentos que estão instáveis, cujo paciente apresenta uma sintomatologia, lembra do que eu falei da hipo e da hipermobilidade? O segmento instável é o segmento que está hipermóvel. E o segmento hipermóvel é justamente o segmento que está sendo sobrecarregado. Então, quando você fazer essa pressão, se o paciente estiver com algum tipo de fragilidade naquela região, ele vai sentir sintoma. E geralmente esse sintoma, o mais comum, é a dor. Feito isso, você fez a pressão, achou lá o ponto em que o paciente relata dor. Você vai pedir para o paciente elevar os dois pés do chão e você vai voltar e fazer a mesma pressão na mesma região que o paciente relatou dor anteriormente. Se o paciente, agora em que ele tirou os pés do chão, relatar
que a dor desapareceu ou diminuiu de forma significativa, o teste é positivo, indicando que existe uma instabilidade segmentar ali na coluna lombar. Vamos entender. O paciente antes estava relaxado. E aí você fez a pressão e como estava hipermóvel, estava instável, veio a sobrecarga e o paciente sentiu dor. Após, quando o paciente retirou os pés do chão, ele ativou a musculatura. E ao ativar a musculatura traz estabilidade. Ao trazer a estabilidade, houve ausência ou uma diminuição significativa do seu quadro sintomatológico. Então, esse teste, eu uso muito no meu dia a dia e ele funciona muito bem com os meus pacientes na minha prática clínica. Sugiro que você também o faça aí na sua. Agora, vamos ao tratamento. Como que eu vou fazer para conseguir melhorar essa estabilidade? Você já deve ter encontrado muito material na internet falando de exercícios. E são tantos exercícios que muitas vezes nós nos perdemos com a quantidade de informações que chegam até nós. Então aqui eu vou te dar a dica de ouro. Vou te mostrar qual é o principal músculo estabilizador da coluna. E aí você tem uma ferramenta importante nas suas mãos que, ao saber disso, você vai conseguir trabalhar diretamente no foco. Isso não quer dizer que você não tenha que trabalhar ao redor, que você não tenha que dar atenção para os demais músculos que são sinergistas, que vão atuar junto com o ator principal aí da sua coluna. E aqui eu vou falar do transverso do abdômen. É isso mesmo. Se você não conhece muito bem esse músculo, depois você pesquisa um pouco mais sobre ele. Na musculatura abdominal, esse músculo ele é o mais profundo. Então, se a gente for olhar por camadas, nós teremos superficialmente o reto, depois vem o oblíquo externo, oblíquo interno e lá profundamente o transverso do abdômen. E o nome já diz, ele é um músculo transversal. Ele age como uma cinta fisiológica. E nós não vamos conseguir ativá-lo fazendo abdominal. Então não adianta você fazer 200, 300, 500 abdominais, porque você não vai ativá-lo. O abdominal você vai trabalhar o reto, suas fibras superiores, suas fibras inferiores, você trabalha os oblíquos, mas o transverso do abdômen não é trabalhado assim. O transverso do abdômen ele tem as seguintes fixações para você entender a importância dele nesse contexto. Ele tem fixação na fáscia tóraco-lombar. E olha aqui a gente fazendo uma nova relação da fáscia que eu falei no primeiro vídeo, né, de como liberar a fáscia tóraco-lombar. E aqui vocês estão vendo que existe uma fixação, uma inserção do transverso do abdômen nessa mesma fáscia tóraco-lombar. Ele também tem inserção na bainha do reto do abdômen. Então, ele tem essa relação superficial, ele é profundo, mas ele tem uma inserção que pega a bainha do reto, que é essa bainha que fica bem no meio do reto, que separa ali, né, o lado direito e esquerdo do reto do abdômen. Ele também terá inserção no diafragma, na crista ilíaca e nas 6 últimas costelas, ou seja, da 7ª à 12ª costela. Então ele vai pegar toda essa região. E ele é o músculo mais profundo que tem o contato íntimo com todas as vísceras abdominais. Ele é o principal músculo que vai dar sustentação para a sua coluna lombar. E se você tem uma coluna lombar que está estável, que está bem sustentada, isso vai repercutir em todo o tronco, até a sua cervical. E eu volto a repetir que não é porque você vai trabalhar o transverso do abdômen que você vai ter que esquecer de todo o resto. Mas o que eu estou te falando é que ele é o principal. Nos processos de reabilitação, você vai começar por ele, principalmente nas fases mais sintomatológicas do seu paciente.
Como que eu faço para ativar? É muito simples de você conseguir ativar esse músculo. E aí você vai fazer um exercício aí para você conseguir ativar. Você vai colocar as duas mãos sobre o seu abdômen. Você vai inspirar jogando o ar lá para baixo, lá para a região abdominal. E quando você joga o ar lá para baixo, você acaba estufando a sua barriga. E ao soltar o ar, você vai murchar a sua barriga. Como se você quisesse colar o seu umbigo lá atrás nas suas costas. Quando você murcha a barriga, você ativa o transverso do abdômen. E o transverso é diferente do diafragma. Então, uma vez que você tem esse aprendizado motor, você consegue ativar o transverso e respirar ao mesmo tempo. Muitas pessoas associam a ativação do transverso à respiração, como eu mencionei, mas você não precisa de fazer isso. Eu dei esse exemplo apenas como uma forma didática. Quando você estufa a barriga, você não está ativando o transverso, você vai ativá-lo ao murchar a barriga. Então você vai pedir, você vai fazer, você tem que aprender primeiro. À medida que você vai aprendendo, você vai executando essa ativação em diferentes posturas. A postura mais fácil de você conseguir ativar o transverso é em decúbito dorsal, com os dois membros dobrados, apoiados sobre a maca, sobre a cama, e aí você murcha a barriga, e ao murchar a barriga, tenta manter a barriga murcha por uns 3 a 5 segundos. Depois você vai evoluindo, você pode ativar o transverso ficando em 4 apoios. Aí você vai conseguir ativá-lo contra a gravidade, você vai exigir mais. Isso vai ser um exercício maior. Até você chegar ao ponto de conseguir ativar o transverso de pé, fazendo as suas atividades. E uma vez que você tem essa consciência, você consegue realizar essa ativação ao longo do seu dia a dia, você diminui muito a sobrecarga sobre a sua coluna. Então lá na musculação, quando você vai executar algum exercício, se você se mantém na postura correta, que vai trazer nenhuma ou quase nenhuma sobrecarga, ativa o transverso e executa o movimento, isso vai trazer muito mais facilidade e estabilidade para o seu movimento. Então você começa a colocar em prática essa ativação nas suas tarefas diárias. Mas isso advém de muito treino, de muita prática. Você precisa ensinar isso para o seu paciente. E aí você vai ensinar ele a fazer a ativação. Começa primeiro lá no seu consultório e pede para ele treinar em casa. Começa pelo mais fácil, pedindo para ele fazer a ativação em decúbito dorsal. Depois você ensina para ele a fazer em 4 apoios, na posição prona, de barriga para baixo, né? Você vai ensiná-lo também a executar associado a outros exercícios. Uma vez que o seu paciente aprendeu a ativar o transverso, você pode pedir para ele executar qualquer exercício. E quando ele estiver executando esse exercício, você pede a ativação do transverso. O transverso é o principal músculo estabilizador da coluna. Não acredita? Faz o teste. Você vai se sentar em uma cadeira, senta com a sua postura o mais ereta possível. Feito isso, você vai murchar a sua barriga, ativando o seu transverso. E ao ativar o transverso, você vai tentar despencar a sua postura. Igual você faz corriqueiramente. A gente começa com a postura ereta e a tendência é ir despencando, como eu estou fazendo aqui, né? Então, você vai ficar numa postura ereta, vai ativar o seu transverso, mantém o transverso ativado e tenta despencar a sua postura. Você vai perceber que você não consegue. A sua postura ela não despenca, porque ele é o principal músculo estabilizador. Somado a ele, nós temos diversos músculos sinergistas que vão fazer esse papel também e que é importante que você trabalhe, que você dê o estímulo. Então aqui eu vou citar alguns, mas tem muitos outros. Então a gente tem estabilizadores da pelve, a gente tem glúteo médio, a gente tem os estabilizadores da cintura escapular, do ombro, que precisam ser trabalhados também. Você precisa trabalhar isso com seus pacientes.
E a gente tem a musculatura profunda da pelve, que são os músculos, né, perineais do assoalho pélvico, e que você precisa também trabalhar para dar mais estabilidade para a cintura pélvica. Então tudo isso precisa de ser trabalhado em conjunto e você vai evoluindo com o paciente. Você começa com a ativação aí do transverso do abdômen. Ensina para ele e pede para ele fazer em casa 2 a 3 vezes ao dia, todos os dias, que ele vai ter uma melhora bem significativa no quadro agudo de dor que ele está sentindo. E se for crônico, também. Só porque casos crônicos, eles demandam um estudo maior. Como eu disse, às vezes você tem outros aspectos desse tripé que estão comprometidos e que precisam ser trabalhados também para você ter uma melhora mais significativa no quadro desse seu paciente. E lembra, melhorou o seu paciente, tirou ele da crise aguda, músculo só responde com estímulo. A partir do momento que você tira o estímulo, ele para de responder. Então, se você der alta para o seu paciente, ele provavelmente vai parar de fazer o que você recomendou e vai voltar a ter os sintomas e as queixas. Então, tirou o paciente da crise, encaminha ele para um serviço para dar manutenção, para ele continuar fazendo os exercícios, para ele continuar estimulando a musculatura e cada vez mais dando condições para ele aguentar a rotina do dia a dia com menos ou nenhuma sobrecarga na coluna. Beleza? Gostou das dicas? Gostou desse raciocínio que eu passei aqui para vocês? Do tripé, de como trabalhar esse tripé de sustentação? Então compartilhe esse vídeo. Compartilhe com colegas, com amigos, com familiares, enfim, com qualquer pessoa que possa estar precisando desse conteúdo. Se esse conteúdo fez sentido para você, curte, porque assim você me ajuda a produzir mais conteúdos como este. Você me ajuda também a fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas, para que eu consiga ajudar cada vez mais e mais pessoas. Então, muito obrigado mais uma vez por você ter me acompanhado até aqui. E eu te aguardo semana que vem para o próximo Profissão Fisioterapeuta.